Bom, vamos começar pelo motoboy, o Ivanildo Gonçalves, que não compareceu ontem, mas hoje ele foi à CPI. Obviamente foi questionado sobre essas entregas milionárias de recursos das contas da VTC-Log, porque a VTC-Log tem contratos de centenas de milhões de reais com o Ministério da Saúde, contratos que também são suspeitos de superfaturamento e de desvio de recursos para pagamento de propina. A VTC-Log ela é responsável pela logística de distribuição das vacinas em todo o país. Então, agora a CPI abriu essa nova frente e o motoboy foi considerado uma testemunha importantíssima, por isso ele compareceu hoje e, obviamente, acompanhado do seu advogado fornecido pela própria empresa, ele tentou ali responder no limite no seu limite ali, no limite imposto pelo próprio advogado, as questões dos senadores. Lembrando que ele chegou a entrar com um HC no Supremo, que permitia, inclusive, que ele não comparecesse ontem, HC que foi patrocinado por um advogado que já atendeu ao Fabrício Queiroz e o Adriano da Nóbrega, tá? O ex-miliciano que foi morto na Bahia e o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que é o pivô do esquema das rachadinhas. Nós comentamos isso ontem e hoje, enfim, esteve lá o motoboy, foi questionado e confirmou, né, que, de fato, ele fazia essas entregas, mas que ele não conhecia os destinatários dessas entregas. Ele apenas recebia a orientação da sua superiora, chamada Zenaide, que vai ser convocada também agora para ser ouvida na CPI, e fazia pagamentos de contas, de boletos, de cartões de crédito e etc. Ele negou ter feito transferências bancárias também. Então, olha, e chegou a entregar documentos, pendrives, né? Um pendrive ele disse que entregou no andar onde ficava a sala do Roberto Dias. Lembrando que ontem registramos aqui a informação da própria CPI que num dia em que o motoboy pagava boletos numa determinada agência bancária aqui de Brasília, neste mesmo dia, neste mesmo horário, eram quitados os boletos do Roberto Dias, do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, ele que é considerado aí uma pessoa também chave nesse esquema, porque ele que autorizou finalmente o contrato com a Precisa e ele que estava nesse cargo, que é o cofre do Ministério da Saúde, com as costas quentes, né, apoiado por políticos como o próprio Ricardo Barros, o Lupion e vários outros que permitiam que ele permanecesse nesse cargo. Ele foi destituído depois que surgiram essas denúncias envolvendo a Precisa, em todo aquele caso que vocês já conhecem, do Luiz Miranda, que veio aqui, inclusive contou também toda essa história de ter levado o problema aí desse contrato para o presidente da República. Isso aí vocês já estão por dentro. Bom, o motoboy confirmou que frequentava o Ministério da Saúde em função dessas entregas, negou conhecer o Roberto Dias, admitiu que esteve nesta agência, até porque as imagens não mentem, né, e nem os registros bancários do pagamento dos boletos, então ele confirmou aquelas imagens e negou, então, essas transferências. Solta esse VT, Freitas, de 2 minutos, em que ele mais ou menos sintetiza aquilo que ele fazia para a VTC-Log. Motoboy nega transferências, mas diz que pagava boletos e cartões de diretores da empresa. Sobre a questão dessas faturas, você se lembra se havia essas faturas para a pessoa, que não era da empresa, digamos assim, boletos de pagamento para a pessoa física? Não tinha boleto. Mas o senhor fez um pagamento para o Roberto Dias? Não. Mas a gente tem, senhor Ivanildo. Mas eu não tenho conhecimento desse boleto. O senhor não lembra? Não. Mas assim, senhor Ivanildo, veja bem. O senhor não lembra que o senhor pagou para o Roberto Dias, mas o senhor lembra que o senhor pagava cartão de crédito dos familiares da empresa. Olha, então o senhor olhava lá, o senhor não sabe ler direitinho? Não é questão de saber ler, é questão que eu pegava o serviço, tanto que já tinha os valores, eu pegava e fazia o meu pagamento. Mas como é que o senhor sabe que era cartão de crédito e que não era cartão de crédito? O que era da família e que não era da família? Não, porque tinha boletos, porque cartão de crédito você tem mais noção, você conhece.
Mas o boleto também tem um nome, não tem? O boleto não tinha, era só o código barra e o valor embaixo. Não, mas o boleto vê o nome da pessoa. Não cheguei a ver nome de ninguém. Esse o senhor não via, o senhor só via dos familiares. Seu Ivanildo, Senhor não pode sabe mentir, que, seu Ivanildo, aqui na CPI. Ivanildo, o senhor sabe que esses saques feitos pela empresa, na hora que o gerente é comunicado, ele tem obrigação de comunicar ao COAF conforme os valores. Ele deve ter comunicado. Se ele não comunicou, ele está mancomunado com alguém. Não é com o senhor, não. Só um minutinho. O senhor sabe que o gerente da Caixa Econômica e do outro banco vão ter que vir aqui dar explicações e dizer se comunicaram ao COAF desses saques. Porque o que estranha é o senhor se lembrar que pagava cartão de crédito para uns e não se lembrar dos outros, que um valor desse é bastante... Porque o cartão de crédito, geralmente, o banco ele podia fazer a transferência direto, não precisava o senhor sacar. Quando o senhor saca o dinheiro, é para quê? É porque no extrato da conta da Voitur não aparecer no final para quem foi transferido o dinheiro, para dificultar a investigação. Muito bem. Vale a pena a gente assistir também esse outro trecho em que o Ivanildo confirma, né, que sacou R$430 mil para pagar boletos, mas negando conhecer aí o Roberto Dias. Freitas. Senhor Ivanildo, esteja à vontade. Qual foi o volume maior de recursos que o senhor sacou? Olha, eu não me lembro no momento. Não, mas o senhor ia lá sacar 10 mil, 5 mil, 1.000, 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque é uma coisa que o senhor está acostumado. Eu estou lhe perguntando assim, algum valor que o senhor se lembre de ter sacado? Sim, por favor, senhor Ivanildo. Olha, no início, uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Na boca do caixa? Na boca do caixa. Quanto? 430 mil na boca do caixa. No Veja dia bem, 24 de geralmente dezembro de 2018. essas coisas presente de Natal para alguém. A empresa liga para o gerente do banco e manda dizer que vai sacar um valor tal no dia tal. Tem que dar 24 horas antes, 48 horas antes. E um valor de 430 mil não é entregue ali na frente de todo mundo. Geralmente é entregue numa sala para que aquelas pessoas que queiram assaltar ou fazer alguma coisa não vejam o senhor pegando esse dinheiro todo. Então, nós temos imagens que a gente pode requerer aos bancos, que eles têm obrigação de mandar a CPI. Por isso que nós estamos lhe perguntando, para ver se o senhor está recebendo na boca do caixa, porque o volume, 400 e poucos mil reais, deve ser um volume bastante grande. Né? Botar ali em cima daquela mesa, com outros clientes ali olhando, né? Porque aquela pegadinha do banco, todo mundo sabe como é. O pessoal fica ali na fila para olhar quem vai sacar o dinheiro, para depois ir atrás e assaltar. Isso acontece no Brasil todo. Então, o maior volume que o senhor se lembra foi 430 mil reais, é isso, amigo? Seu Ivanildo. Sim, senhor. Muito bem. Bom, ele então confirmou que os saques foram feitos sempre na mesma agência da Caixa, localizada no aeroporto de Brasília, e é onde está ali a VTC Log, tá? Onde está sediada a empresa. Ele também confirmou que fez esses pagamentos e responsabilizou a funcionária Zenaide Sá Reis, como eu acabei de mencionar. Bom, ficou esse, vamos dizer assim, é o resumo desse depoimento. Nós temos o Saiba Tudo do depoimento do motoboy no site, para que vocês possam consultar todos os detalhes. E agora eu quero ouvir o Mário Sabino. Mário, será que o Ivanildo é o novo Francenildo? Eu estava justamente lembrando aqui do Francenildo e do Heriberto, né? O Heriberto, no caso, Collor, motorista, e o Francenildo caseiro, do caso Palotti.
E nós temos agora o Ivanildo, né, que rima com Francenildo. Eu, antes de qualquer coisa, eu fico muito penalizado e indignado quando eu vejo um legítimo representante do povo brasileiro, que no caso é o senhor Ivanildo, sentado, respondendo a perguntas como se fosse um suspeito. Né? A gente teve essa situação no caso do Heriberto, no caso do Francenildo, e é muito simbólico isso, deste país que relega o povo a uma categoria de serviçal, né? Apenas. O senhor Ivanildo estava na casa do... Não é a casa do povo, porque é o Senado, né? O Senado representa os estados, mas de certa maneira está no Congresso Nacional, que representa também o povo, e numa situação muito vejatória, coitado. É óbvio que ele ali não tem uma posição absolutamente subalterna, né? É um leve trás, é um motoboy. Ele não pode ser responsabilizado pelos saques e pagamentos que ele realizou. E deve estar, coitado, morrendo de medo. Morrendo de medo, né? Então eu fico muito penalizado com essa imagem desse senhor, desse modesto motoboy, né? Que mais uma vez é usado por uma gente sem vergonha, né? Para fazer esse tipo de operação, né? Porque os vagabundos que deveriam estar lá estão lá no Sírio-Libanês, né? O coitado do Ivanildo é que está lá. Então, a minha solidariedade ao senhor Ivanildo, porque mesmo direcionado pelo advogado, né, ele está ali numa situação que não tem escapatória, sobre a qual ele não tem nenhuma responsabilidade, né? E talvez ele nem mesmo alcance, sem querer subestimar a sua inteligência, mas o fato é que o povo está tão divorciado da vida política brasileira que talvez ele nem mesmo alcance o fato, né, o motivo dele estar ali naquela CPI. Eu espero sinceramente que, mesmo que ele esteja escondendo alguma coisa, que a CPI seja clemente com ele, porque não é alguém que tenha responsabilidade sobre o que está fazendo, já que ele está numa atividade absolutamente subalterna e sendo usado indevidamente. É um horror que se faz com o povo nesse país. Me dá nojo. Agora, eu queria lembrar, Cláudio, que essa VTC Log, ela nos censurou através do seu advogado Eugênio Aragão, se eu não me engano, foi o ministro do Lula, né? Nos censurou, não só a nós, mas também a outras publicações, o Globo, né, por uma matéria que eu acho que é originalmente, inclusive, do Globo, que mostra um relatório produzido pelo COAF mostrando saques em espécie, né, movimentação financeira muito atípica feita por essa empresa, e eles alegaram, ao pedir para que as matérias fossem retiradas do ar, que nós havíamos violado o sigilo bancário e, enfim, financeiro deles. E está aí, né? A coisa está toda aí, né? O senhor Ivanildo começou a mostrar, né, a despeito de todo o direcionamento que ele pode ter ali, como é que as coisas funcionam e continuam funcionando no Brasil. O mais triste é isso, né? Quer dizer, a gente não sai do lugar, né? A gente falou do Heriberto. Olha, o Heriberto foi coisa de... Já temos há 29 anos, né? Acho que, se não me engano, é 92 o Heriberto. O Francenildo Palotti já faz mais de década, né? E, no entanto, nós continuamos tendo o mesmo tipo de problema com esses saques em boca de caixa, pagamento indevido, uma mistura absurda entre público e privado. E a coisa vai piorar, né, Cláudio? Porque como a gente tinha esperança na Lava Jato, e a Lava Jato foi dizimada, né, os malandros de sempre estão aí, né, estão de volta. Aliás, sobre saque em caixa, eu não sabia que a gente tinha que ir para uma salinha para fazer saque em espécie muito grande. Eu nunca tinha ouvido, como eu nunca fiz, né, mas o presidente da CPI, o Omar Aziz, sabe, né?
É curioso, acho curioso que ele tem essa cultura, né? É curioso que uma empresa grande, né, como a VTC Law, que tem contratos de dezenas de milhões com o governo, que tem, obviamente, fornecedores, prestadores de serviços que precisa pagar, faça isso desse jeito, né? Precisa sacar o dinheiro, contratar um motoboy para levar esse dinheiro ou para pagar um boleto. Hoje, com a tecnologia que tem, esses boletos poderiam ser pagos todos na própria empresa, bastava entrar ali no internet banking do banco que for, da Caixa, do Banco do Brasil, pelo visto aqui a agência da Caixa, e paga-se tudo ali, né? Você sabe o que vai dar nisso, né? Isso tudo do que vai dar, né? Vai dar em nada. Vai dar em nada. Vai dar em nada. Né? Vai nada. Está servindo ao circo político, que nesse momento é conveniente, mas não vai dar em nada. Sinto muito dizer a vocês que nos ouvem, que nos veem, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Agora está lá o senhor Lula, né, tentando apagar, cancelar da história tudo que o PT fez desde 2005. E é assim que ocorre, né? O senhor Fernando Collor é senador da República. Então, a gente vive em ciclos, num loop, né? Num loop infinito. Num loop infernal e permanente, né? Agora, de fato, a história, enfim, tem que ser apurada. Enfim, o resultado dessa apuração nós não temos controle, mas a apuração, tanto da parte da CPI ali, com os levantamentos de sigilo, com as investigações próprias, assim como o trabalho da imprensa, tem que continuar, até quando nós pudermos, né? No caso da imprensa, né? Eu não sei se você vai abordar isso, mas o senhor Lula, mais uma vez, ameaçou, né? Ameaçou não, disse que vai fazer, né? Se caso seja eleito, que ele vai controlar a imprensa, né, como sempre quis fazer. E os seus acólitos estão todos muito assanhados, né, com isso. Inclusive na própria imprensa, o que é mais triste. É isso aí. A gente vai entrar nesse assunto, Mário, até para poder citar o artigo que você escreveu mais cedo, que trata muito bem desse tema. Eu só para fechar esse tema do motoboy, chama atenção, obviamente, esse aparato, né? Como acontece normalmente nesses casos, o aparato de advogados, né? De empresários que surgem num momento como esse, em que o motoboy ele vira uma peça-chave dessas investigações, e aí surge um advogado que, coincidentemente, é o advogado que atendia ao Fabrício Queiroz, que atendia realmente, se você gosta muito de fazer esses cruzamentos, e sempre a gente encontra semelhanças e coincidências, né? Agora, o caso desses atestados aí, por exemplo, o sujeito que teve aqui ontem, né? Deixa eu só botar aqui para a gente fazer a abertura do bloco, e eu volto contigo. Freitas, só fechando o bloco do Ivanildo, do motoboy, né, o advogado, obviamente, tirou aí a paciência dos senadores, porque estava ali assessorando o Ivanildo e impedindo que ele respondesse as perguntas, né? Então, em determinado momento, a coisa esquentou. Solta, por favor, esse VT do Aziz discutindo com o advogado. O financeiro da empresa, se Vossa Senhoria pudesse indicar o nome do financeiro. Por favor. Não. Deixa eu dizer. A tua estratégia, doutor, nós não somos meninos. Você é jovem ainda. Aonde você está indo, eu já voltei há muito tempo, filhinho. Só um minutinho. Então, deixa o microfone aqui. Para cá. O senhor não toque mais no microfone. Deixa ele responder. A tua estratégia é toda vez que ele faz, você puxa o microfone. Na hora que você traz o microfone, tu dá a resposta para ele. Eu não quero ser indelicado. Não, você não acha nada. Quem acha aqui sou eu. Tá certo? Você não acha nada aqui. Então eu quero que o senhor responda, seu Ivanildo. O senhor vai ser tratado com toda a dignidade, porque você é uma pessoa humilde. Tá certo? O senhor é uma pessoa humilde, será tratado com toda a dignidade. E o senhor é uma pessoa que está aqui. Nada é contra o senhor. Nós não temos absolutamente nada contra o senhor.
Agora, se vocês dispuseram a trazer a testemunha aqui para depor, é porque ele está preparado para depor. Claro. Não foi obrigado a vir. Ele fez uma consulta, Excelência. Uma consulta. Não fez, amigo, não faça isso. Mas não faça isso, que o senhor não está obrigado a responder por ele. Não faça isso, amigo. Tá? Com todo Por favor, respeito ao senhor também. O senhor não toque mais. Só quem pode tocar no microfone é o depoente. O senhor não vai tocar no microfone. O senhor está fazendo o seguinte: toda vez que o senhor puxa o microfone, ele faz a pergunta na hora de responder. Aí ele se abaixa, fala no ouvido para responder. Eu estava assistindo ali na televisão, lá na sala, como o senhor está fazendo. Eu estou dizendo que ninguém é tolo aqui. Tá? Por favor, senhor Ivanildo. E que isso, essa sua prática, prática que não é. como é o nome do advogado, por favor? Para chamá-lo pelo nome. Como é seu nome, por favor? E a inscrição na hora. Estou proibido de pegar no microfone. Não precisa pegar nem falar o Alain Ornelas. Doutor Alain, Isso. o senhor não vai responder por ele. Eu não estava, Isso senador. Da próxima vez, o senhor Isso é um desrespeito à comissão parlamentar de inquérito e ao seu cliente. Sem dúvida. E ao seu cliente. Só para registrar que quando o senhor fez a pergunta, ele tirou o microfone, eu tirei o microfone e ele me fez uma consulta. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos seguir no nosso noticiário de CPI. Bom, a CPI decidiu hoje, aprovou logo cedo o requerimento tornando investigados o Onyx Lorenzoni, o Osmar Terra, o Dominguete e até o Luciano Hang. Solta esse VTzinho, por favor. Comunicar, já o fiz a Vossa Excelência e fazê-lo agora à Comissão Parlamentar de Inquérito, que nos últimos dias nós atualizamos a relação dos investigados dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós incluímos como investigados, a partir do patamar da própria apuração, da própria investigação, o senhor Cristiano Carvalho, a senhora Emanuela Medrades, o coronel Elcio, com H, Elcio Bruno de Almeida, o empresário Luciano Hang, o senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira, o coronel Marcelo Bento Pires, o ministro Onyx Lorenzoni, o deputado Osmar Terra, e a servidora Regina Célia Silva Oliveira, que foi a fiscal dos contratos da Precisa no âmbito do Ministério da Saúde, que já teve a oportunidade de depor nessa comissão parlamentar de inquérito. Muito bem. Bom, eu vou entrar aqui no outro tema. Mário, gostaria de comentar em relação ao vídeo do advogado, alguma coisa, Mário? Eu não entendo por que o advogado tem que ficar do lado do depoente ou do convidado. Não acho isso. Uma vez instruído, o advogado tem que ficar calado. O advogado, aliás, deveria se sentar atrás do cliente, não do lado do cliente. Eu pelo menos acho. Isso aí, o direcionamento indevido, né? Indevido. Já teve tempo para instruir o cliente, né? Não precisa, ele pode eventualmente fazer ali uma observação ou outra, mas não acho lícito, não. Acho que é ruim porque fica com esse ruído. É bom para espetáculo só, né? Para quem senta na frente de CPI da televisão para assistir, mas como depoimento, então atrapalha muito. E só dá margem a esse tipo também de gracinha, né? Tá tudo errado, viu, Cláudio? O CPI não é nada disso, viu? O CPI não tem presidente fazendo comentário indevido, não tem relator fazendo comentário indevido, não tem advogado desse jeito. E tá piorando, né? Você percebe que a gente aqui já veio comentar diversas vezes sessões da CPI e os VTs deixam isso muito claro, né? Cada vez você tem mais os senadores falando, discutindo, não sei o quê, do que efetivamente respostas, né, e as falas das testemunhas e investigados. Então
Nada disso é o correto, né? Mas vamos lá.